A vida de Carlo Acutis durou 5.640 dias. Ele entrou em coma às 14 horas de 11 de outubro de 2006 e com um imenso sorriso nos lábios. Mas então, muitos seguidores e devotos de Carlo Acutis perguntam: mas como é que ele ficou doente? Nos conta sua mãe, que diz que a princípio parecia um simples resfriado. Após alguns dias, Carlo havia demonstrado muita fadiga, uma forte astenia e sangue na urina. De repente, lá vem ele com uma das suas frases: ofereço esse sofrimento pelo Papa e pela Igreja, para ir direto ao paraíso, sem passar pelo purgatório. Nós, em família, não demos muita atenção a isso. Imediatamente, a mãe de Carlo chamou o professor Vittorio Cornelli, que tinha sido um pediatra de infância, e os aconselhou imediatamente interná-lo na clínica Demarchi. E lá diagnosticaram leucemia mieloide aguda, M3. Carlo foi informado pelos hematologistas, que reagiu com carinho e recomendou: o senhor me deu um bom despertador hoje pela manhã. Ele foi transferido para o Hospital San Gerardo de Monza. Assim que ele entrou, disse: daqui eu não saio vivo. A família pensou que ele estivesse dormindo. Às 17 horas, foi declarada morte cerebral na manhã do dia 12 de outubro de 2006. É incrível que mesmo com as dores, ele tinha um sorriso constante. Eu acredito que se tivéssemos esperado pelo menos 2 meses e não 3 dias antes dele morrer, ele tinha se filmado. Mas ele disse que mesmo assim, quando ele pesasse 70 quilos, ele morreria. E assim foi, e quando fizemos a exumação do corpo em 2019, ele pesava tal e qual 70 quilos desde quando se foi enterrado. Carlos se comportava como se tivesse vivido muito mais do que ele havia vivido em terra. E na região da Lombardia, no primeiro ano da igreja, ele tinha assim sempre um santinho que eu acompanhava como todos os anos. Todo ano ele escolhia um santo. E ultimamente ele tinha se apegado sempre à Sagrada Família e ao Menino Jesus com Nossa Senhora. E nós éramos até um pouco ciumentos. Mas no ano da sua morte, olha que interessante, ele escolheu Santo Alessandro Sauli, um bispo patrono dos jovens estudantes que não conhecíamos. E aí Carlo morreu exatamente no dia daquele santo. E aí vem uma pergunta: mas a senhora, Dona Antônia, invocou um milagre para seu filho? Ela responde sim, a Jesus, a Nossa Senhora e ao venerável Cecílio Maria, que foi o capuchinho fundador da Ópera de São Francisco para os pobres de Milão. Mas o plano de Deus era outro. E qual era então o plano de Deus para Carlo? O plano que havia proposto a Carlos antes que expirasse. Pedia ao Senhor que manifestasse um sinal de sua presença. E seu filho, o que respondeu? Não se preocupe, mama, te darei muitos sinais. 9 dias após a sua morte, a Tixtla, no México, uma hóstia se banhou de sangue e uma comissão composta de cientistas não acreditaram e se certificaram que o grupo AB positivo era o mesmo presente no Santo Sudário e no milagre eucarístico de Lanciano, e que se tratava de células do coração.
À distância de 4 anos, na extração da substância, a coagulação, ainda se conserva presente sangue fresco. Um outro milagre eucarístico que nos intriga foi no dia de aniversário da morte de Carlo, dia 12 de outubro de 2008. Ocorreu numa igreja dedicada a Santo Antônio de Pádua, na Sokolka, na Polônia. Durante a missa dominical, a hóstia cai sobre a terra, cai no chão, e aí ela foi recuperada pelo celebrante. Foi colocada naquelas águas que lavam-se os dedos após a distribuição da comunhão, que é uma tradição comum nesses casos. E aí, quando terminou a missa, a irmã Júlia do Bosca, ela colocou dentro de um cofre. 8 dias passados, ou seja, no domingo, quando ela reabriu o cofre, ela notou que no centro da hóstia estava quase seca, tinha se formado um coágulo vermelho, similar a sangue. Mostrou para o pároco, já foi reconhecida e constatado também que ali Jesus se manifestou na Eucaristia. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, compartilhe com seus amigos e família. E também, se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para receber as notificações que essa semana nós vamos ter perguntas e respostas do nosso querido Beato.